Estudos mostram que pessoas entre 40 e 50 anos estão enfrentando sérios problemas financeiros por causa de escolhas ruins que fizeram quando eram mais jovens. Pequenas decisões como não investir, gastar além da conta ou não guardar dinheiro para a aposentadoria fazem uma enorme diferença. Em média, quem está na faixa dos 20 anos possui R$ 3.800 guardados, e quem está na faixa dos 40 tem cerca de 41 mil guardado para a aposentadoria. Mas para quem está mais perto de parar de trabalhar, isso complica bastante as coisas. Então, se você quer construir uma vida financeira mais estável, comece a trabalhar nessas metas o quanto antes. Meta financeira número 1. Seja independente dos seus pais. É muito importante que você seja financeiramente independente dos seus pais antes dos 30 anos. Isso não significa abandonar o pai ou a mãe que precisa de cuidados, mas sim evitar depender financeiramente deles quando você tem condições de se manter por conta própria. Quando você ainda mora com seus pais e eles pagam algumas despesas, como internet, aluguel e comida, isso pode fazer com que você ache que pode manter um estilo de vida que na verdade está fora do seu alcance. Vou dar um exemplo. Imagine que Bruno, de 26 anos, mora com os pais e ganha R$ 3.000 por mês. Seus pais cuidam das contas de internet, do aluguel e de uma refeição por dia. Isso faz com que Bruno economize, entre aspas, cerca de R$ 1.850 por mês. É como se ele ganhasse um bônus de 60% em seu salário, o que pode dar uma falsa sensação de que ele está indo bem na vida. Mas na verdade, para ele manter esse mesmo estilo de vida que está vivendo, teria que ganhar cerca de R$ 4.800. Se ele mora com os pais para economizar e pagar dívidas, isso é diferente. Mas é importante lembrar que ser verdadeiramente independente ajuda a desenvolver habilidades de autossuficiência. Fora que quando você não depende mais dos seus pais, tem total liberdade para tomar as próprias decisões, sem as opiniões deles. Isso parece uma coisa boba, mas te faz crescer como pessoa. Meta financeira número 2. Estabeleça uma carreira ou negócio sólido. Até os 30 anos, você deve ter uma ideia clara do que quer ser quando crescer. Muitos de nós escolhemos cursos que não trazem retorno financeiro ou começamos a trabalhar em empregos sem uma estratégia clara. Daí a palavra emprego, às vezes, significa apenas sobreviver. Ter uma carreira ou negócio sólido significa ter 4 coisas. A primeira é ter uma carreira em que você queira estar por pelo menos mais 5 ou 10 anos. Então pense, você gosta ou está satisfeito com o que você faz? Ou simplesmente não suporta mais? Dependendo da sua resposta, sugiro que você reavalie sua carreira antes de chegar nos 35 anos. Outra coisa é ter mais de uma fonte de renda. É extremamente importante que você tenha 2 ou mais fontes de renda, porque pense comigo, imagine por um momento que sua vida financeira é como uma mesa. Se essa mesa tiver apenas uma perna, ela fica totalmente dependente dessa única estrutura para se manter em pé. Basta essa perna falhar e toda a mesa desaba. Agora, se você tiver 2, 3 ou até 4 pernas, mesmo que uma delas se quebre, a mesa ainda consegue se manter em pé. Ter mais de uma fonte de renda funciona exatamente assim. Se um dia você perde seu emprego ou seu principal negócio passa por dificuldades, as outras fontes de renda continuam sustentando a sua vida financeira. A terceira coisa é estar em uma carreira em que você consiga aumentar seus ganhos em 10% ao ano. Ou seja, se você está ganhando R$ 3.000 hoje, no próximo ano terá que passar para R$ 3.300. Se você está ganhando R$ 5.000, terá que passar para R$ 5.500. Assim você não fica refém da inflação, corroendo seu poder de compra a cada ano que passa. E a última coisa é estar em uma carreira que não vai ser substituída facilmente. Isso é extremamente importante para ter um futuro seguro. Hoje em dia, com a tecnologia avançando, muitos trabalhos que antes eram feitos por pessoas estão sendo assumidos por máquinas e computadores, principalmente aqueles que seguem sempre os mesmos passos ou são mais repetitivos. Por isso, ao escolher uma profissão, vale a pena pensar em áreas onde a presença humana ainda é indispensável. Profissões que envolvem criatividade, resolver problemas complicados, cuidar de pessoas, liderar equipes e se comunicar bem com os outros são as mais difíceis de serem substituídas. Trabalhos na área da saúde, como médicos e enfermeiros, ou áreas em que precisa de muitas ideias novas e inovação, como a tecnologia, tende a durar mais. E também é muito importante estar sempre aprendendo, buscando cursos, lendo e se atualizando, porque o mercado muda muito rápido. Quando você escolhe uma profissão com habilidades que são difíceis de substituir, você está construindo um caminho mais seguro e se preparando melhor para o que o futuro pode trazer. Bom, tendo essas 4 coisas na sua carreira ou negócio, você pode ficar tranquilo quanto ao caminho que está seguindo. Meta financeira número 3. Contribuir para a sua aposentadoria. Se você está na faixa dos 30 anos,
Não faça a burrada de depender do governo para sua aposentadoria, pois quando você chegar nos 65, a pirâmide financeira vai desmoronar. No momento, os jovens ainda estão conseguindo sustentar os mais velhos, mas daqui a alguns anos, isso não será mais possível. Por isso, contribua para sua aposentadoria com investimentos próprios, seja por meio de ações, imóveis, fundos imobiliários ou títulos do governo. E nesses momentos, o tempo é o seu maior aliado. Por exemplo, imagine que temos dois amigos, a Júlia e o Lucas. A Júlia começou a investir para sua aposentadoria aos 20 anos, enquanto o Lucas começou apenas aos 30. Ambos conseguem investir R$500 por mês em um fundo de investimento que rende em média 10% ao ano. Quando chegarem aos 60 anos, quanto você acha que será a diferença no patrimônio deles? 200 mil? Talvez 500. Bom, a verdade é que isso não chega nem perto. Por conta dos 10 anos extras, Júlia terá 1.700.000 a mais que Lucas. Aos 60 anos, enquanto Lucas teria um patrimônio de 1 milhão, Júlia teria quase 2,8 milhões de reais. Isso acontece porque os juros compostos precisam de tempo para maximizar os rendimentos. Quanto mais cedo começar, mais tempo seu dinheiro terá para crescer. E ao longo dos anos, cada real investido nos primeiros anos gera ganhos sobre ganhos, fazendo uma enorme diferença no futuro. Meta financeira número 4. Rastrear e entender seu patrimônio líquido. Para rastrear e entender seu patrimônio líquido, é importante aplicar a regra dos 90 dias, mencionada no livro Segredos da Mente Milionária. Essa regra é bem simples. A cada 90 dias, você deve anotar o valor do seu patrimônio líquido. Mas atenção, não confunda patrimônio líquido com o saldo que você tem no banco. O patrimônio líquido é a diferença entre seus ativos e passivos, ou seja, tudo que você possui, como imóveis, carros, investimentos, menos o que você deve, como dívidas e financiamentos. Por exemplo, esse é o João. Ele tem uma casa simples quitada, 2 carros pagos e um poço artesiano. João é um cara simples, não gosta de gastar muito e não possui nenhuma dívida. Já esse é o Enzo. Ele é um famoso advogado, gosta de luxo e possui uma mansão, uma Ferrari financiada até a alma e várias dívidas para pagar. Quem você acha que tem um patrimônio líquido maior? No final, o Enzo pode até ganhar mais, só que suas dívidas superam seus ativos. Enquanto isso, João, que ganha bem menos, não possui nenhuma dívida. Ou seja, em termos de patrimônio líquido, pode-se dizer que João é mais rico do que o Enzo. Portanto, ao anotar seu patrimônio líquido a cada 90 dias, você conseguirá acompanhar seu progresso financeiro real, evitando ser enganado apenas pelo dinheiro que você vê na sua conta corrente. Com o tempo, seguindo essas metas, você verá seu patrimônio crescer gradativamente. Meta financeira número 5. Ter um fundo de emergência de 3 meses. Me diz uma coisa, se por acaso sua geladeira quebrasse e o conserto fosse de R$500, você teria condições de pagar? Ou pior, se você fosse demitido, por quanto tempo você conseguiria se manter? Ter um fundo de emergência é como construir a base para sua casa financeira. Sem ela, tudo pode desmoronar em questão de segundos. Por isso, mesmo que você tenha dívidas, é essencial ter uma reserva de emergência para lidar com os imprevistos. E não se engane, isso sempre vai acontecer. Idealmente, você deve ter pelo menos 3 meses de despesas básicas guardadas em uma conta acessível. Esse dinheiro não deve estar investido em ações ou outros investimentos sem liquidez. Se você é solteiro e sem dependentes, 3 meses podem ser o suficiente, mas se você trabalha em vendas com comissão ou em uma carreira com alta rotatividade, considere guardar de 6 a 12 meses de despesas. Já se você tem filhos ou dependentes, ter uma reserva maior, como 12 meses, é ainda mais importante para a sua segurança financeira. Meta financeira número 6. Automatize suas finanças, não faça um orçamento. Não tem nada de errado em fazer um orçamento, mas a maioria das pessoas não consegue segui-los porque é como uma dieta. A gente acaba quebrando em algum momento. Assim como em uma dieta, o segredo é entender o básico, o que entra e o que sai. Ou seja, se você entende o quanto ganha e o quanto gasta, já sabe quanto vai sobrar no final do mês. Minha dica é, automatize suas finanças. Descubra qual a sua renda mensal e seus gastos médios. Depois, veja o quanto sobra e divida esse valor em categorias automáticas. Por exemplo, você pode fazer baldes para investimentos, emergências, viagens e gastos mensais. Esses baldes nos ajudam a manter o controle. Se o dinheiro no balde da viagem não é o suficiente, esperamos ou ajustamos a viagem de acordo com o que temos. Automatizar as coisas assim permite que você pague a si mesmo primeiro e visualize melhor o que realmente pode pagar. Meta financeira número 7. Pague suas dívidas de cartão de crédito. Se você ainda tem dívida de cartão de crédito aos 30 anos, precisa revisar sua situação financeira. Existem 3 razões principais para ter uma dívida de cartão de crédito nessa idade.
A primeira é que você acumulou dívidas durante a faculdade para cobrir livros, alimentação e despesas da vida, o que é compreensível. A segunda é que você vive de salário em salário, sem uma reserva de emergência, e o cartão é um recurso para cobrir suas despesas mensais. Também pode ser compreensível, mas você precisa aumentar sua renda. A terceira é que você é um consumidor compulsivo que compra coisas que não precisa achando que precisa, como ter um iPhone, por exemplo, ou um carro que vai muito além do que você poderia pagar. Nesse caso, é hora de reavaliar seus princípios financeiros. Existem algumas regras que você deve seguir para contrabalancear esse seu desejo de consumir. A primeira é nunca gastar mais do que você ganha no final do mês. A segunda é pagar-se primeiro, e isso significa guardar 10% do que você ganha antes de sair gastando. E a terceira é que se você não pode comprar 2 vezes o que quer, não compre nenhuma. Por exemplo, digamos que você queira muito comprar uma TV de 70 polegadas, que custa R$6.000, e você tem 6.500 na sua conta. Então você poderia comprar, certo? Errado. Para você comprar essa TV, sem se ferrar financeiramente, você teria que ter pelo menos 12.000 na sua conta. Essa é a regra. Seguindo esses princípios, tenho certeza que conseguirá economizar no fim do mês. Mas voltando às dívidas de cartão, eu não sou contra cartões de crédito. Eles são excelentes se você souber usar com disciplina. O problema é que menos de 30% da população consegue pagar o cartão certinho, ou seja, evitando juros. Então, se você vive de salário em salário ou já tem outras dívidas, evite ao máximo o cartão de crédito. Meta financeira número 8. Alcançar um score de crédito de 740 ou mais. O seu score de crédito é um dos números mais importantes. Ele pode te ajudar a economizar muito dinheiro ou, se for baixo, custar muito. O ideal é ter um score de crédito de pelo menos 700 e preferencialmente acima de 800. Vamos ver um exemplo simples. 2 pessoas querem financiar um apartamento de R$300.000, ambas com 20% de entrada. Uma delas tem um score de 540 e a outra acima de 800. Embora o banco conceda um empréstimo a ambas, o score mais baixo é visto como maior risco e a taxa de juros será maior. A pessoa com score de 540 receberá uma taxa de 12% em um financiamento de 30 anos, pagando cerca de R$3.000 por mês, com um total de 811.000 em juros ao longo do período. Já a pessoa com score de 800 pagará uma taxa de 8,5% ao ano, resultando em aproximadamente 2.300 por mês, e um total de 530.000 em juros. A diferença de 280.000 em juros e de quase R$800 a menos por mês pode ser usada para investir ou fortalecer o orçamento, mostrando o poder de ter um bom score de crédito. Se, por exemplo, você usasse esses mesmos R$800 para investir durante 30 anos com retorno de 10% ao ano, no final você teria um patrimônio de 1,6 milhões de reais. Nada mal, não é? Meta financeira número 9. Pague seus empréstimos estudantis. Se você se formou no início dos 20 anos, idealmente suas dívidas estudantis devem estar quitadas até os 30 anos. Se você puder quitar suas dívidas com disciplina financeira ou com a ajuda de algum programa de renegociação, melhor ainda. No entanto, caso tenha optado por uma área super especializada, como medicina, e acumulado centenas de milhares de reais em dívidas, pode levar mais tempo para se livrar delas. Muitas pessoas deixam de pagar o total de suas dívidas estudantis ou pagam apenas o mínimo, acumulando juros anuais que podem variar entre 3,4% no FIES até as taxas mais altas em financiamentos bancários convencionais. Ao pagar um empréstimo com taxas de juros fixa, você está, na prática, obtendo retorno garantido, livre de imposto igual à taxa de juros dessa dívida. Por exemplo, se você tiver uma dívida de 10.000 no cartão de crédito, com juros de cerca de 300% ao ano, e outra dívida de 10.000 em um financiamento estudantil, com juros de 6% ao ano, priorize o pagamento do cartão de crédito, pois o retorno garantido é de 300%. Pagar suas dívidas estudantis representa mais um passo em direção à liberdade financeira. Se você tivesse a opção de investir com retorno garantido de 5%, mas suas dívidas estudantis estivessem a 6%, seria melhor focar no pagamento dos empréstimos. Então, elimine essa dívida o mais rápido possível. Meta financeira número 10. Cuidar da sua saúde física e mental. Mesmo não sendo diretamente relacionado às finanças, sua saúde física e mental afeta tudo. A partir dos 30 anos, o corpo começa a desacelerar e manter uma rotina saudável pode fazer uma grande diferença. Com apenas 30 minutos de atividade física por dia e uma dieta equilibrada, você pode preservar sua saúde, viver muito mais e ainda por cima, muito melhor. Assim como você cuida do corpo, também é importante manter a mente ativa. Ler e se atualizar sobre o que acontece no mundo é essencial para tomar boas decisões de investimento.
Eu sei que você usa as redes sociais para ficar vendo reels, então manipule o algoritmo para te mostrar coisas úteis, como aprender uma nova língua, investimentos, dieta ou algo assim. Essas metas financeiras são uma excelente base para quem deseja se estabelecer financeiramente antes dos 30 anos. Então, cuide de suas finanças, invista em sua carreira e saúde e você estará construindo um futuro próspero e sustentável. Bom, meu nome é Felipe e espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou até aqui, se inscreva e deixe seu like. Nos vemos na próxima.